Porque tem um pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos, do partido Missão. Ele está defendendo um negócio que vai gerar discussão nesse ano. Ele quer uma lei que torne partidos e políticos inelegíveis quando não cumprirem metas mínimas de melhoria em indicadores de educação, saúde e segurança pública. O Brasil, para vocês terem uma ideia, possui um sistema de prestação de contas bastante burocrático, focado em normas, procedimentos, mas não existe nenhum procedimento que foque nos resultados reais para as pessoas, né? A ideia desse pré-candidato é que os governos sejam avaliados por índices objetivos, como, por exemplo, alfabetização na idade certa, redução de mortalidade infantil, tempo de espera na saúde e taxas de homicídio, e que o descumprimento recorrente desses parâmetros retire os direitos políticos de quem está no poder e das suas siglas. Essa proposta vem no momento em que o Brasil enfrenta aí piora ou uma certa estagnação em alguns indicadores. A ideia é que a responsabilidade tenha consequência e que o modelo de metas ajude a romper esse ciclo de eleições baseadas sempre naquelas promessas, mas não em resultados. Eu vou colocar aqui em discussão para ouvir a opinião de vocês sobre isso. Isso é utopia, Diogo? Ou é possível a gente ver no Brasil isso? Eu acho que é um sonho de todos nós, Paulo. Claro, quem não quer melhor educação, melhor saúde, melhor qualidade de vida? Todos queremos. Mas impossível na prática. Porque também está tirando o direito de quem? Do candidato ou do eleitor? Porque quem devia tornar elegível ou inelegível, exclusivamente devia ser o eleitor. Na minha opinião, esse é o melhor sistema. O problema é que você teria que mudar toda a legislação eleitoral e acabar com esse chamado voto proporcional, que é muito complicado, mas é o que faz a pessoa votar num deputado e, quando ela vai ver, ela elegeu outro e não entende por quê. Isso incomoda muito o eleitor. Olha, na teoria é realmente muito bonito. Não, tudo bem, mas quem vai estabelecer esses parâmetros? Não, é um parâmetro mínimo, aí tem que analisar de município para município. Tem aquela coisa do recall também, que eu acho que é uma ideia interessante, que alguns países fazem, que você vota na metade da candidatura, se eu não me engano, né? Sei lá, for 4 anos, nos 2 anos você vai fazer uma análise, a população vai votar se quer manter ou não aquele político. Eu acho que essa ideia é muito boa, porque a gente às vezes fica esperando por muitos anos para resolver um problema que poderia. No ano eu estou concordando plenamente com o Reis. Você viu? 2026 É sinal do vai apocalipse. ser o máximo. 2026 vai ser um caos, hein? Se acontecer isso em 2026, já era, hein? Isso aí não é um meteoro que tá vindo em direção à Terra, é um outro planeta que vai colidir. Assim, a gente tem que ser a favor de melhores serviços públicos. E para isso a gente precisa poder tirar alguém de lá também. Mas essa proposta é totalmente utópica. Não vai. É utópico, não, mas não vai querer. Não, mas calma. Existe uma coisa chamada sonho, existe uma coisa chamada realidade. Existe uma coisa chamada algo correto e uma coisa chamada algo errado. Tem um abismo no meio. Pode ser um sonho, mas eu acho muito correto, né? Ou seja, é uma vergonha mesmo o cara poder se candidatar entregando índices vergonhosos na área da saúde, por exemplo. Deveria... É porque o que ele está querendo fazer, pelo menos o que eu entendi, é se criar uma espécie de meritocracia. Isso é conceito puro de meritocracia, né? Que não existe na área pública, Regis Tadeu. Não existe área nenhuma. Não, no Mas mundo eu tenho uma empresarial dúvida. existe. Se você fizer alguma coisa errada, você vai mandando embora. Tá, mas eu tenho uma dúvida. Não, no mundo empresarial existe. Nos seus Se você discos... deixar de entregar o que você deveria estar entregando, você também é mandado embora. Exato. Não, mas existe. Existe. Na área empresarial existe. Por exemplo, você pega os discos do Regis, você acha que tem meritocracia? Aquilo ali, o Regis, inclusive, em 2026, vai fazer parte daquele programa Acumuladores. Já ouviram falar? Jamais, que isso. É um bom programa, inclusive. Só tem coisa Fefe boa. pediu? Não, eu acho o seguinte, primeiro o Regis falou uma questão que é utopia, mas utopia só existem se ninguém tentar fazer com que não vire uma utopia. Deixe de ser uma utopia. Mas aí o problema é que, por exemplo, é um candidato que é irrelevante, mas a infelizmente. minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte, alguém vai ter que definir esses parâmetros, certo? Certo. Assim, isso acaba não ferindo a democracia? Então, porque assim... no recall, a população que vota. Não, mas discorre mais, eu não entendi. Não, porque é o seguinte, ok, nós sabemos que a classe política é, infelizmente, no Brasil, patética. Mas, isso é uma coisa que o Diogo diz sempre, até mesmo na questão de qualquer coisa, tem que ser impeachment, ou tem que tirar o mandato. Alguém votou nessas pessoas. E assim, eu posso querer, nem que seja talvez, como por exemplo, como voto de protesto, que um Tiririca seja eleito.
E eu não estou preocupado com a atividade parlamentar dele. Aí a minha pergunta é, você definir a atividade parlamentar como parâmetro para uma ineligibilidade... Mas não é atividade afeta- parlamentar. Resultado. A proposta é executivo. E o que eu estou entendendo da proposta é poder resultado executivo. governamental. Executivo. Mas ainda assim, as pessoas votam no E executivo. realmente, mas- alguém vai ter que controlar isso, Não, né? mas pensa o seguinte, esse assunto é bom pra gente debater mesmo. Pensa o seguinte, o cara assumiu em 2027, o cara assumiu uma determinada cidade lá, ele tinha X% de pessoas com saneamento básico, esgoto e água tratada na cidade. Ok. 4 anos depois, ele sai ou ele tenta se candidatar à reeleição, 5, 6% a menos de pessoas com acesso a esgoto e água tratada na Aham. cidade. Ninguém vai fazer nada? Esse é o Então, ponto. mas aí a pessoa faz no voto. O cara tem liberdade, Se a gente for então? falar do executivo, então, por exemplo, vamos... O cara tem liberdade para se candidatar Falando de da novo? cidade de São Paulo, por exemplo, um exemplo que eu acho que ficou muito claro foi do Fernando Haddad, que fez um governo desastroso na cidade de São Paulo e deu pro então candidato e depois prefeito, o João Dória, uma vitória no primeiro turno. Vamos lá. Diogão, quero te ouvir mais. Pois é, Paulo, é bonito, como você disse. Então, vou te fazer uma pergunta. Quem rouba pode ser reeleito? Não. Hoje não, tá certo? Mas é. Quem corrupto Porque a ficha, pode a ser ficha reeleito? Não, suja, mas é. Depende, né? Por quê? da- Tem que ser condenado por tribunal, assim assado. O tribunal eleitoral acaba ficando com a ferramenta de decisão na mão. E a gente viu muita gente sendo caçada contra a vontade da população, porque o tribunal seguiu a lei pelo entendimento dele. Acho que a gente vai dar mais poder para ele. E eu preciso insistir. Começar o ano concordando com o Reis, uma coisa tão legal que ele trouxe, a gente tem que falar mais. O voto com recall, muita gente talvez não tenha entendido, aquela coisa, nós eleitores elegemos o deputado, o senador, o prefeito, ou seja o que for, nós elegemos. Passado algum tempo, 3% dos eleitores pode falar, eu quero reclamar a reavaliação do eleito aí. 3% apenas pede a reavaliação. Aí faz um plebiscito para ver se, um referendo, melhor dizendo, para ver se aprova ou não ele. Se reprovar, vai ter que eleger outro. É muito interessante esse negócio. Lala, você tem opinião sobre isso? Eu acredito que seja algo muito interessante. Eu acredito que deveriam ser parâmetros mínimos de entrega do que estava diante do que aconteceu na própria cidade, no próprio local que vai ser, né, que seria determinado uma situação. Esses foram índices em relação à saúde, segurança pública, em relação à economia, em relação ao conjunto todo. O que aconteceu? Qual é o mínimo que poderia diminuir em relação à própria entrega? Eu acredito que deveria acontecer dessa forma. Eu até acredito que um recall pode ser interessante, mas eu acho que tem um risco muito grande, porque dependendo daquele governo que acaba beneficiando, trazendo alguns programas que acabam incentivando mais, será que as pessoas não vão votar simplesmente para ganhar mais benefícios ou mais programas? E aí Mas, não Lala, foi centralizado a questão da segurança, necessariamente, ou da saúde, da entrega do que está acontecendo com aquela população. Mas não é melhor quando a população decide do que quando algum órgão tenha que decidir? Porque eu não sei a proposta em detalhes do Renan, mas quem decidiria Não. nesse caso? Não, E outra gente, Como teria- estava e outra e como coisa, chegou, teriam- como está sendo. Como se Não, fosse uma teria prova, coisa- tipo o Enem. Não, teriam, como é que chama isso, meu Deus do céu? Não são parâmetros, indicadores. Indicadores. Tem indicadores. Mas tem que tem tomar indicadores. cuidado, porque Mas às quem vezes vai os fiscalizar os indicadores? Então, Não, mas, aí que tá. mas Entendeu? gente, tem um outro problema. Vamos lá, por exemplo, você falou do saneamento básico. Ah, a cidade diminuiu o saneamento básico de 30% para 25%. Só que a cidade cresceu 30%. E aí? Aí faz Exato. sentido. Complica, né? Entendeu? Não, você não pode olhar o número Ah, cru, mas você dá tem que para olhar fazer como entendo, todo. uma correlação, sim, em relação Por ao isso que eu acho que a o quantidade voto é- de pessoas e a quantidade que está e a quantidade de entrega. E aí você consegue avaliar com o mesmo peso, a mesma medida. BI. Eu E acho aí que tem o que escolher prefeito são as faz um pessoas. projeto bárbaro de saneamento, não sei o quê, começa a implantar e, por uma razão qualquer, a justiça manda interromper, coisa que não é raro acontecer no Brasil. E aí? Como é que fica? Eu acho que o voto é soberano. E eu volto com aquela pergunta. Quem rouba não deve deixar de ser eleito? Não é assim que diz a lei hoje? Está funcionando? Rick, quero te ouvir, meu amigo. Utopia, gente. Isso claramente não daria certo. O Brasil é um país sem a mínima maturidade política. Viraria um circo depois de 2 meses, igual a Lá falou. Seria puxado conforme o governo. Não é algo que seria eficiente na nossa realidade.
Você ia falar o quê, Regis? Não, eu iria falar que, assim, que essa proposta é muito bonita para o governo da Noruega. Ali, aqueles países escandinavos. E outra coisa... Você já foi pra Noruega? Infelizmente não, mas eu adoraria ir. E outra coisa, cara, quando você, a premissa é a seguinte, você tem um prefeito entra, aí ele fala, cara, eu tenho um recall daqui a 2 anos, então eu preciso melhorar a situação da cidade, não sei o que, papapá. Primeira coisa que ele vai fazer, contratar serviços sem licitação. Primeira Aí coisa. é um outro problema. Né? Primeira coisa que ele vai fazer. Não, eu preciso de obra, eu preciso fazer obras urgentes aqui. O processo de licitação no Brasil é mais lento. É mesmo. muito lento, então. Tem mais esse empecilho. Então, realmente, utopicamente, é uma proposta no papel muito bonita, não sei o quê. Vai até conquistar alguns votos. Tal, mas... Conquistar bastante votos. Gostaria era de analisar e conseguir fazer uma avaliação dos políticos, mas acredito que esteja... É mais fácil acontecer uma nova versão da novela A Viagem. Não, mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tá ali, ó lá. O que eu compreendi dessa proposta, sim, e olhando, e aí você pode ter gente de esquerda para defender, de direita, tanto faz. Mas é o seguinte, é necessário se quebrar um ciclo no Brasil do voto ser um voto porque o fulano botou o cantor que eu gosto Deu gás, pra tocar. Distribuiu dentadura. E aí é aquela coisa bem coronelista, bem populista. Ou seja, esse ciclo de voto populista no Brasil, eu não sei como é que quebra. Eu acho que quebra Mas com é riqueza, necessário. Né? Onde a gente tem uma população É pobre, necessário. a gente vai ter população vulnerável que às vezes aceita certas coisas que a gente acha que são problemas morais ou éticos, mas para aquelas pessoas são problemas de sobrevivência. Esse ciclo que eu tô falando, Diogão. Agora, o que eu estou achando mais fantástico, Paulo, esse ano 2026 está me parecendo assim, que vai ser um sonho. Comecei concordando com o Reis. Agora eu estou vendo que a gente está discutindo propostas para o país. Voltamos a ter o direito de fazer isso. A gente passou alguns anos só discutindo um radicalismo besta que não levava a lugar nenhum. Pode não ser a proposta ideal, mas o fato dele trazer esse assunto para o debate, eu acho que já faz ele merecer muito espaço na mídia. Gostou do corte? Tem mais de onde esse veio, então por favorzinho se inscreve aí embaixo que você terá muitos mais cortes para se informar e o mais rápido possível. Se você também quiser usar umas figurinhas bem engraçadas, se torne membro por apenas R$ 13,99. Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas.